Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder, nesta quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022. E quem já está conosco é o Dr. Ulisses Penacchio, ele é sócio do PMFM Advogados e ele é especialista em Direito Público. Bom dia, Dr. Ulisses, obrigada por nos atender em pleno feriado. Você está nos ouvindo? Está nos ouvindo ou não? Acho que não. Está ouvindo? Lucas? É? Bom, gente, a gente já volta com ele, mas o que nós vamos querer, nós vamos conversar com o doutor Ulisses é uma decisão dizendo que o Barroso tomou, né? Voltou, doutor Ulisses, está me ouvindo? Entrou. Oi, bom dia. Voltou agora. Bom dia, muito obrigada por nos atender nesse feriado, viu? Eu fui assim, em cima da hora, e obrigada pela tua disposição em atender a Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, na verdade, o que nós convidamos o senhor para participar aqui conosco é que ontem, né, as redes bolsonaristas começaram a explodir uma notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tomou uma decisão que vai dificultar, segundo as matérias nos jornais, a reintegração de posse de áreas invadidas e relativiza o direito constitucional à propriedade. O ministro determinou que os tribunais responsáveis pelo julgamento de casos de reintegração de posse instalem comissões para mediar os despejos antes do cumprimento de decisão judicial que determine a retirada de pessoas de áreas privadas. O que está todo mundo falando, doutor Ulisses, e aí eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, primeiro, o que significa essa medida do ministro Barroso e se de fato dificulta a reintegração de posse. Vamos lá. Essa medida não é uma medida nova, isso já acontece em alguns estados, né? Alguns estados exigem que antes que seja determinada a reintegração de posse, seja ouvida uma comissão, seja debatido com essa comissão como se dará essa reintegração. Então, não se discute se haverá ou não a reintegração, mas sim a forma como ela se dará, para evitar excessos, para proteger aquela população que está instalada naquele local. Então, assim, essa não é uma medida nova. Isso a gente já observa em alguns estados. Né? Edmilson. Parece que houve um travamento. Travou? Ali. Bom, acho que... bom, enquanto ele volta... já voltou. Voltou? Já voltou. Doutor Ulisses? Tá instável a linha, infelizmente. Eu acho que... Doutor Ulisses? Está congelado? Bom, vamos tentar de novo, porque é importante. Vamos tentar só por telefone, gente. Voltou, doutor Ulisses? Agora ele está voltando. Consegue nos ouvir? Voltou? Desculpa, gente. Não sei o que está acontecendo com a internet aqui. A internet está instável hoje mesmo aqui em casa. Está instável, mas vamos continuar, então. Não, o senhor estava dizendo que não é uma coisa nova. Eu não sei onde eu parei. O senhor parou que alguns estados já adotam essa medida. Isso, exatamente. Não é para discutir se haverá ou não a reintegração de posse, mas sim a forma em que ela vai se dar para evitar excessos e para proteger aquela população que está habitando aquele local. Geralmente pessoas que são pessoas carentes, que não estão lá porque querem, estão lá por eventualmente uma necessidade, né? Uma circunstância da vida delas. Então, o que se procura com essas normas estaduais é disciplinar nessa comissão como vai se dar a reintegração de posse. O fato é que essas normas estaduais, elas não podem se sobrepor ao que diz a lei federal. Então, a lei federal diz que se a invasão, se o esbulho, se a turbação ela se der em menos de ano e dia, a reintegração de posse tem que se dar no rito especial, tem que se dar em sede de tutela antecipada, de liminar, vamos chamar assim, né? Mais fácil para compreensão. Ou seja, invadiu, se demonstrou que a invasão
tem menos de ano e dia, quem está pedindo a reintegração provou que tinha a posse anterior, a liminar tem que ser dada e tem que ser cumprida automaticamente. É muito ruim que o Poder Legislativo, que o Poder Judiciário fique criando regras que não existem na lei. Né? A função do Poder Judiciário não é legislar, ela é de cumprir a lei. Agora, então, mas no caso do Barroso, quando ele institui as comissões, ele está legislando ou não, na tua visão? ele está criando uma regra que não é a regra da lei federal. Uhum. Né? Eu não estou nem julgando se essa regra é uma regra boa ou não. Ok. Talvez até seja uma norma justa, né? Que você discuta, que você realize uma mediação para saber como que vai se dar essa reintegração. O fato que preocupa é o Poder Judiciário criando regras, criando normas que o legislador não criou. Isso causa um pouco de preocupação. E o legislador não pode fazer nada nesse sentido, ou seja, criar uma lei lá no legislativo que defina exatamente como é que deve ser essa reintegração de posse e talvez até barre a criação de uma comissão. Claro que a gente tem que pensar no direito também do pessoal que está necessitado, que acaba invadindo não por vontade própria, mas é o Estado que tem que fazer com que essas pessoas tenham casas próprias, por exemplo, tenham lugares para morar, e não o proprietário particular de uma terra que se vê obrigado, de repente, a ver sua terra desvalorizada, a sua propriedade. O direito de propriedade é cláusula pétrea, se eu não me engano, na Constituição. Então, é uma coisa muito, muito discutível até agora, essa posição do Barroso, certo? Ou a posição de estados mesmo, que criem comissões e coloquem obstáculos que aumentam o prazo, né, de reintegração de posse. Muitas vezes o proprietário precisa da terra dele, a herança que está sendo dividida, um monte de casos que tem por aí. Certo? Você não acha que o legislativo deveria tomar a frente desse problema? A verdade é que a lei já existe. Né? A lei ela é muito clara. Se o esbulho e a turbação for recente, for nova, e você conseguir fazer prova disso perante o judiciário, a liminar é concedida e tem que sair imediatamente. Então, assim, não haveria por que legislar mais uma vez sobre um assunto que já está previsto em norma. O que o legislativo poderia fazer se entender que essa comissão é interessante, e parece que em determinados casos até de fato, pode ser até. Estipular um prazo máximo. Então é o seguinte, você vai criar uma comissão para fazer esse debate, para decidir como é que vai se dar essa reintegração, mas ela tem prazo para começar e prazo para terminar. Então, vamos supor que o Legislativo cria uma norma que em 30 dias a comissão precisa encerrar os seus trabalhos. Se for positivo, muito bem. Se os trabalhos não redundarem em nada, se cumpre a liminar. Né? Porque a gente olha realmente o lado da população que está lá, e que, especialmente nesse período de pandemia, né? Porque a gente está falando nessa fase de transição, em que as pessoas estão mais fragilizadas economicamente. Agora, mas doutor... o particular, ele também precisa daquele bem, né? Muitas vezes para construir casa popular, que ele vai vender, enfim, é um bem. Né? Isso que eu ia colocar, doutor Tiago, que está falando, porque a decisão, na verdade, se for analisar a decisão, ele está suspendendo aquela decisão que ele tomou inicialmente lá em junho de 2021, que proibia ordens de remoção e despejo em áreas coletivas por causa da pandemia. Ele chegou a prorrogar algumas vezes e vence agora em outubro de 2022, a última vez que ele estendeu esse prazo. E aí ele determina a instalação das comissões exatamente para ser uma transição. O doutor acredita que, ele está até o caso do Tribunal de Justiça do Paraná, que tem um modelo bem sucedido de comissão, que já faz esse tipo de trabalho para esse tipo de reintegração de posse. O doutor acredita que pode ser apenas um período, que a Justiça faça isso durante um período entre esse fim de pandemia até a estabilização dessas famílias, ou que isso pode ficar em definitivo? Como é que o doutor avalia? Porque ele fala aqui um período de transição, mas não deixa claro se é algo a ser adotado definitivamente ou se tem um prazo estipulado. São assim que as coisas surgem, né? Então, ela surgiu agora como um período de transição, para proteger essas pessoas carentes em situação de fragilidade, nessa transição do fim do estado de calamidade, de emergência, para normalidade.
Mas, muitas vezes, o que é transitório vira definitivo, né? Então, pode ser que isso seja uma tendência que se perpetue. Como eu disse, você também disse, né? Há exemplos de estados que já fazem esse tipo de exigência, independente da pandemia. Então, em que pese isso seja uma medida transitória, pode ser que ela venha a se tornar definitiva. Aí, mais necessário ainda que o legislativo discipline essa questão. Porque, repito, o Poder Judiciário ele não pode criar norma, né? Ele tem que cumprir as normas que existem. Agora, O ministro está dizendo que é para garantir os direitos humanos, né? Uma coisa dessa. Mas, agora, o proprietário de uma área invadida, ele não está burlando direito humano nenhum, né? Quem tem que garantir os direitos humanos é o Estado, certo? E não é o proprietário privado que é responsável pela garantia desses direitos humanos apenas pelo fato de ser proprietário de uma área. Ele não está burlando direito humano nenhum. Quer dizer, tudo isso é muito discutível, né, nessa situação, certo, doutor? É bastante discutível, sem dúvida. Pode gerar situações de clara inconstitucionalidade, de clara de ilegalidade, né? Então, é bastante discutível, sim. Principalmente porque assim, o proprietário ele já é obrigado a cumprir a função social da sua propriedade. Ele não pode deixar o imóvel lá abandonado, né? A Constituição determina que ele é obrigado a dar uma função social para aquele imóvel. Se ele não der, existem outros mecanismos, né? Como desapropriação. Então, mas não invasão. O fato de eu ser, não há invasão, exatamente. Ele vai receber uma indenização justa, prévia. Ele vai ser indenizado por perder essa propriedade. Não pode ser uma invasão. Sou tendente a concordar com isso, sem dúvida. Nós temos aqui o nosso ouvinte, o Luiz, ele está perguntando para o senhor se a decisão do Barroso é aplicável também à invasão de áreas públicas. A reintegração de posse, ela a norma é a mesma. Então, acredito que possivelmente sim. Eu precisaria analisar com um pouco mais de calma a decisão. Tá certo. Mas acredito que sim. Tá bom. Olha, eu quero agradecer. Vocês têm mais alguma pergunta, Edmilson e Thiago? Não, eu já percebi mesmo que a coisa é meio complicada. É difícil. O doutor Ulisses explicou bem para a gente. Eu só queria ressaltar aqui, eu estava lendo a decisão, doutor, que o ministro ele faz uma ressalva que ele fez um apelo para o legislativo para resolver essa questão. Só que o projeto de lei proposto está preso na Câmara dos Deputados. Que a decisão vem porque há um vácuo do legislativo quanto a isso. Como é que o doutor entende o judiciário ter que agir porque o legislativo demora tanto para tomar uma decisão, para andar quanto a efeito dessas questões? Isso cria distorções, até porque aí o legislativo decide não decidir, porque é um tema delicado? E eu acho que aí a gente entra na história do ativismo judicial, né? A gente tem uma patologia do sistema. Patologia. Então, o legislativo não legisla, o judiciário legisla. Então, é uma patologia do sistema, né? Nós temos a independência dos poderes, cada um tem que cumprir a sua função. Agora, o melhor caminho, de fato, não é que o judiciário crie normas ante a inércia do legislativo. Ele não tem essa função constitucional, né? Realmente, concordo com o doutor Ulisses. Bom, e com isso, quero agradecer ao doutor Ulisses, muito obrigada pela sua entrevista, que foi muito esclarecedora, e que essa decisão, nesse momento, serviu para colocar mais gasolina nessa ebulição que nós estamos vivendo no Brasil, porque ontem era o que a gente mais via, era essa notícia nos grupos bolsonaristas e já dizendo que a vitória do Lula, já dando a entender, né, que com a vitória do Lula o direito à propriedade privada já iria ser um problema aqui no Brasil. Realmente, eu acho que o judiciário... Oi? Se você me permite, eu acho que essa não é uma discussão política, definitivamente. Não é, mas foi usada, né? Foi usado, sim, mas aí agora a gente fica nessas guerras de narrativas, né? Isso não é uma discussão política, isso já acontecia antes dessa fervura eleitoral estar acontecendo. Então, ela é anterior a isso, né? Então, acho que estão pegando carona
Pois é, isso mas vai ser usada, aumentar, né, doutor? Vai ser usada como uma forma de infelizmente. criticar o próximo governo, né? Um governo de esquerda, né, que está assumindo, e essa medida agrada grupos organizados aí de sem terra, sem teto e tudo mais, que são ligados à esquerda no Brasil, né? Então, ela vai ser usada também. O Barroso botou um pouco de gasolina na fogueira política brasileira, É. sim. Mas só repetindo, essas normas já existiam, né? E seja o aspecto da direita e da esquerda não reclamavam. Não Pois é. reclamavam quando ela estava nas searas municipais, não reclamavam politicamente, né? Pois Talvez é. reclamassem ali quando fossem fazer uma reintegração de posse. Mas você Mas sabe, politicamente, doutor Ulisses, que realmente as normas já existiam, mas eu entendo que serviu para poder botar gasolina nessa discussão, que não é política, mas trouxeram para a seara política. Mas sempre que há uma invasão de terra, nós temos aqui em Campinas, nós estamos falando de Campinas, né? Em Valinhos, nós tivemos uma fazenda que ela foi ocupada pelo MST, e até hoje o proprietário está tentando a reintegração e não consegue. Por quê? Porque, e todas as vezes que a gente vê uma reintegração de posse numa área privada, a própria polícia ela tem um pouco de resistência em cumprir esse mandado por conta justamente do medo da violência, das barricadas que são colocadas. Não é uma situação fácil. O ideal seria que o Estado cumprisse, né, o papel dele de dar casas para quem precisa de casas, para que não houvesse essas ocupações. Porque quando há ocupação, você tem uma perda por parte do proprietário e que ele fica ali, né, sem muita saída. Ele consegue até uma liminar. Nós tivemos aqui, o proprietário aqui da cidade vizinha teve a liminar, mas há eu vou dizer essa expressão, um corpo mole, entre aspas, da própria polícia na dificuldade de cumprir essa reintegração de posse. É uma situação muito complicada. Esperaram até a liminar cair, né? Esperaram um tempinho até a liminar cair. Aqui foi. Não sei se o senhor percebe isso, doutor Ulisses. A integração de posse ela tem um apelo muito grande social, né? Uhum. E geralmente essas reintegrações de posse elas são tumultuadas. Eu já participei de algumas reintegrações de posse, que inclusive eu estava apenas acompanhando, né, representando o empresário, né, que era o proprietário da terra. E eu fui agredido, bomba, gás, enfim. A polícia, ela também, do lado dela, ela sente esse desconforto. Mas é isso, está na lei, tem que cumprir, não temos o que fazer. Tá certo, Muito pior é você descumprir a lei, porque aí você cria um caos social, né? É verdade. Muito obrigada e bom feriado para o senhor. Para vocês também, um abraço. Bom, a gente vamos para o intervalo.